Bom dia a todas e todos. Damos início ao último dia dessa semana sobre diversidade de gênero, promovida pela EMAG, a Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O título da nossa semana foi Desnudando Estereótipos, Mitos e Tabus sobre Diversidade de Gênero. Hoje, essa semana começou com a palestra da ministra Ellen Grace e vamos encerrar com a palestra da Bruna Benevides. Todos os dias nós tivemos palestras com mulheres que falaram sobre alguns mitos e tabus existentes em torno de gênero, falando sobre arte, falando sobre neurociência, falando sobre as mulheres ou os mitos das mulheres depois dos 50. A ministra Ellen Grace falou sobre as dificuldades, os desafios e também o lado bom de ser mulher no judiciário. E hoje nós vamos ter a presença da Bruna Benevides. Antes disso, eu vou destacar que a gente tem um espaço no final para perguntas. Então, as perguntas podem ser enviadas tanto pelo YouTube como pelo chat do Microsoft Teams, para quem estiver dentro da sala. Só pedimos que a pessoa se identifique, coloque seu nome e a gente vai ter esse espaço. Eu vou apresentar a Bruna. Eu confesso, Bruna, que eu fiquei completamente impactada quando assisti uma palestra sua ano passado. Achei, assim, incrível. Você não é da área jurídica e tem completo domínio dos direitos das pessoas trans. Eu achei isso, assim, muito incrível e muito desafiador para quem é da área jurídica. Por que a gente não conhece tanto quanto a Bruna, né, dos direitos? Então, eu fiquei muito impactada mesmo, acho que foi esse termo, e fico muito feliz que hoje você esteja na escola, na minha escola, na Escola dos Magistrados, falando para a gente. O outro evento que você participou era um evento que a escola, que o TRF3 era um dos organizadores, era sobre pessoas trans encarceradas, mas a gente não estava na nossa casa, foi um evento dentro do Ministério Público Federal, e agora mesmo nessa casa virtual, é um prazer lhe receber. Eu vou ler o currículo da Bruna, para quem não conhece. A Bruna Benevides é militar da Marinha do Brasil, pesquisadora de gênero e diversidade, secretária de articulação política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, autora da pesquisa atual, de uma pesquisa, né, que ainda está em andamento, dossiê da violência contra a população trans brasileira, e foi vencedora do prêmio Faz Diferença do jornal Globo em 2019. Com a palavra, Bruna. Muito bem-vinda, Bruna. Olá a todas as pessoas, muito obrigada, doutora Inês. Prazer é meu estarmos nos reencontrando, né? Mesmo que virtualmente, devido às atuais situações que a gente enfrenta, diversas crises, diversas pandemias que a gente vem enfrentando dentro de uma só, né? Doutora Márcia também tem assim, a gente tem conversado para a gente tirar algumas dúvidas, enfim, é um prazer estarmos aqui, e agradecer também a doutora Terezinha, né, por abrir a EMAG, através da doutora Inês, que veio o convite para a gente poder fazer esse diálogo, né. É interessante quando a doutora Inês aponta essa necessidade e urgência de conhecimento dos direitos e do direito, né, por parte de pessoas que são e estão defensoras de direitos humanos. Então, eu digo que se hoje há movimento social organizado, é porque existe injustiça, e para combater a injustiça, eu preciso estar também munida desse conhecimento, assim. Então, é claro, eu tenho todo o cuidado, né, para não extrapolar a minha atuação, mas ao mesmo tempo eu preciso estar muito preparada, porque quando eu vou convidada para diversos espaços para palestrar, conversar, fazer formações, etc., muito provavelmente eu vou ser a única pessoa trans que vai estar ali, que vai estar apontando as violações, mas também apontando caminhos para enfrentá-las. Então é importante também eu fazer esse entendimento, né, para que as pessoas também saibam que o conhecimento precisa ser cada vez mais democratizado, né? Precisa ser cada vez mais acessível, especialmente em momentos onde nós vemos
uma total tentativa de manipulação de dados, de manipulação de estatísticas, manipulação da própria história, com a inserção de narrativas falaciosas para manipular a opinião pública. Então, a gente precisa estar cada vez mais conversando, dialogando, para que possamos garantir a nossa democracia, garantir também um enfrentamento eficaz das violações de direitos humanos e prezando sempre pela defesa do Estado laico. Nesse sentido, eu gosto muito de discutir a questão do direito, a questão jurídica do nosso acesso, principalmente porque tem sido a via pela qual a população LGBTI tem conseguido alcançar direitos, né? Se não fosse através do judiciário, talvez hoje nós fôssemos um dos piores países em termos de conquista de direitos da população LGBT, mas especialmente a população trans. Mas, ao mesmo tempo, eu posso afirmar, enquanto ativista, de que nós somos um dos países mais avançados em conquistas de direitos, de legislações, de prerrogativas, de jurisprudências, mas que, infelizmente, ainda encontram barreiras quando a gente vai pensar na efetivação desse direito, porque a conquista do direito, por si só, ela não encerra o problema para o qual esse direito foi pensado. Então, a efetivação demanda diversos outros espaços para que a gente possa conversar e fazer essa formação, que é uma formação muito mais cidadã, né? Imagine só, a gente ensinar respeito para as pessoas, ensinar humanidade para seres humanos, né? Isso nem deveria ser uma discussão, né? Isso deveria ser algo que deveria estar posto para todas as pessoas. Mas como as discriminações, as violências, as preterições, principalmente, e a subalternização de determinadas parcelas da população estão postas como parte de uma estrutura, e a estrutura que rege a nossa sociedade, infelizmente, temos uma dificuldade maior na efetivação desse direito e garantir o acesso para as pessoas. Eu vou citar um exemplo a respeito da dificuldade que hoje ainda nós vemos sobre a diferença, e para nós, para mim principalmente, mas para pesquisadores, pesquisadoras de gênero, a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, ela está muito posta, né? Ela já é algo que está dado, mas infelizmente, no senso comum e nas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir e falar ou ler sobre essa temática, as pessoas confundem e acham que é tudo a mesma coisa. E por conta disso, há também sempre uma dificuldade maior para que esses direitos se deem dentro das especificidades e das necessidades de cada população, de cada demandante desse direito. Rapidamente, a identidade de gênero é a forma com que eu me identifico e eu me posiciono, mas também sou identificada na sociedade, é quem eu sou, né? Então, esta é a minha identidade, eu sou uma mulher que por acaso é transexual, mas poderia não ser, mas que sou nordestina, mas também poderia não ser, né? Sem que isso seja limitante da minha capacidade ou que seja algum fator que me coloque em uma posição inferior das demais mulheres. E a orientação sexual é para onde se direciona o meu desejo de me relacionar, seja afetivo ou sexualmente. Então, eu posso ser uma mulher que tem uma identidade feminina, uma mulher transexual, e me relacionar com outras mulheres, ou com homens, ou com ambos. E aí, isto forma essa discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero. E por que é importante a gente entender algo que, para nós ativistas, para nós pesquisadores, é tão básico? Porque quando há uma discussão, por exemplo, sobre o uso de banheiro por mulheres trans e travestis, as pessoas tendem a dizer que isso vai abrir espaço para que homens entrem no banheiro, para que gays entrem no banheiro. Ora, eu não sou um homem gay, eu não sou gay. Poderia ser, mas eu não sou, eu sou uma mulher. Então, por que a gente está discutindo essa possibilidade de entrada, especialmente no momento em que a cultura do estupro está posta, em que as pessoas não precisam, os homens, os estupradores, os violadores, eles não precisam de toda uma artimanha de se vestirem de mulheres para enfrentarem um espaço público para estuprar mulheres, né? Os estupros acontecem, em grande parte, a grande maioria deles, dentro do ambiente familiar, né? Do ambiente ali do nosso cotidiano. Então, é disso que a gente está falando, mas é criado um terror sobre o que é ser uma mulher trans, sobre quem são as travestis e o risco que essas pessoas oferecem à sociedade. Infelizmente, existe um histórico de violações
muito intensificado durante a ditadura militar, onde haviam operações específicas para a caça dessas pessoas e também para que essas pessoas fossem retiradas do convívio social, porque, de acordo com o senso comum, meio que está posto que nós ameaçamos a ordem natural das vidas. Dizem que nós queremos destruir as famílias, dizem que nós queremos transformar as crianças em meninos e meninas compulsoriamente, como se isso fosse possível. Mas, na verdade, o que nós estamos falando é de uma população que enfrenta este mito de sermos violentas, de sermos reativas. Eu confesso que ser reativa, e aí para qualquer mulher é quase um sinônimo de ser taxada como louca, né? De ser taxada como aquela que não tem o direito de reclamar. Porque enquanto nós estamos caladas, está tudo bem. Quando a gente realmente se posiciona de uma forma mais enérgica, aí somos loucas, somos descontroladas, não podemos estar ocupando os mesmos espaços. E criou-se o mito, né, da travesti, da mulher trans que é marginal. Quem é que não tem medo de travesti? Tem uma peça célebre que é Quem tem medo de travesti? Eu tinha medo de travesti quando eu era criança. Olha que absurdo eu falar isso. Mas é porque no imagético da sociedade foi criado esse arquétipo de que essas pessoas são violentas, de que não passem por aquela rua, porque aquela rua é dessas pessoas que são violentas. E este processo de marginalização se dá muito pela exclusão, né? E aí é uma exclusão social, muitas vezes uma exclusão que inicia dentro do seio familiar, e aí tem os seus... vai se intensificando ao passo que nas outras instituições que a gente poderia estar sendo inserida, a partir da família, da instituição familiar, a gente também vai sendo retirada, né? Então, a gente não consegue se manter nas escolas, inclusive a gente fala que tem essa exclusão escolar, uma expulsão simbólica, que não é tão simbólica, né? Pelo fato de que, por exemplo, hoje nós não podemos discutir diversidade de gênero, né, dentro das escolas, e isso é muito grave, porque nós estamos falando do direito de mulheres, principalmente, né? Nós estamos falando do direito da proteção das nossas crianças. Usa-se de um espantalho de uma ideologia de gênero, que é mais um outro mito criado para gerar medo e estigma sobre a população LGBTI especificamente, como se discutir gênero fosse uma pauta exclusiva de pessoas LGBTI. Discutir gênero é discutir principalmente a hierarquização e subalternização de mulheres, de pessoas, gênero, eu vou usar subversivas, né, porque usa-se muito divergente, dissidente, mas eu prefiro subversiva. Então, dentro desse processo, é exatamente o que a gente precisa enfrentar. São os mitos e tabus, mas também essa ideia que antecede a minha presença, antecede a minha possibilidade de me colocar enquanto cidadã. Então, por exemplo, quando sabe-se que está presente uma travesti em determinado espaço, já tem-se um super cuidado, um hiper cuidado em torno daquela pessoa, porque quais riscos ela vai oferecer à sociedade. E aí, é preocupante porque quando a gente vai pensar, por exemplo, na proteção das mulheres a partir da Lei Maria da Penha, mas não só, a gente tem a dificuldade de serem dadas decisões que reconhecem a mim e outras mulheres trans enquanto mulheres. Então, eu ainda, tendo sido vítima de violência doméstica, eu ainda tenho que provar que eu sou uma mulher para só após este entendimento, e se ele for aceito, eu vou ter direito a ser protegida pelo que está previsto na lei. Então, é um processo que ainda é muito lento, é muito ainda difícil de ser feito, porque nem todas as pessoas estão disponíveis para se construir novamente, para construir uma nova ideia. A gente já fala muito, né, de desconstrução, 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 mas eu acho que a gente já precisa voltar a construir, né? Porque isso que estamos fazendo aqui são construções de novas narrativas, de novas alianças, e principalmente a construção de uma nova democracia, né? Que entenda que a diversidade é a regra, né? A diversidade não é a exceção. Na verdade, sermos diversos faz parte da própria Constituição de humanidade. E por conta disso, quando eu penso na Lei Maria da Penha, tem um caso muito emblemático que aconteceu, e eu atendi esse caso por acaso, porque os movimentos sociais, nós somos a porta de entrada para qualquer serviço de proteção, visto que a população em geral ainda tem muito receio de procurar os órgãos de segurança pública ou mesmo os órgãos de justiça, devido aos estigmas também que foram colocados sobre nós e sobre a forma com que, em determinado momento,
os operadores da segurança pública, mas também do direito, né, e o sistema judicial, em algum momento da história, inclusive tem um artigo muito interessante sobre isso, que é Onde Estavam as Travestis na Ditadura, fala da forma com que criou-se, né, um procedimento específico para determinar, a partir de batimento cardíaco em uma abordagem, ou da forma com que aquela pessoa estava vestida, se ela era ou não uma pessoa perigosa, né? Isso é extremamente absurdo. E eu atendi o caso dessa menina, e ela morava com um rapaz, ela tinha um companheiro, e eles brigaram, discutiram, o relacionamento, houve um rompimento, e ela foi expulsa de casa, jogada para fora de casa com todas as suas roupas. E ela me procurou, porque a gente mora próximo, ela não tinha para onde ir, enquanto a gente tentava dar o primeiro atendimento para as questões sociais, para depois pensar nas questões legais, o companheiro foi em uma delegacia, registrou uma ocorrência e pediu uma medida protetiva que foi concedida por uma juíza através da Lei Maria da Penha. E é absurdo pensar que um homem utilizou a Lei Maria da Penha para se proteger de uma mulher. E quando nós fomos discutir, conversar, fazer análise deste caso, mas não só, nós entendemos que é porque a pessoa que era a vítima, a mulher do caso, ela era uma mulher trans que não tinha um nome retificado. E quando o procedimento seguiu, haviam 2 nomes masculinos. E a juíza entendeu que era um casal de homens gays. E aí, por conta das questões de vulnerabilidades, ela deu a prerrogativa para o homem, na verdade. Então, a identidade de gênero daquela mulher trans foi deslegitimada a partir do momento que não foi colocado sequer a menção do seu nome social no registro de ocorrência ou respeito à sua identidade de gênero. E ela tentou reverter, e ainda o caso está rolando aqui no Rio de Janeiro, e ainda não teve uma resposta positiva. Então, nós temos uma mulher que está sendo violada por uma lei que é pensada para defender o direito e a idoneidade, enfim, e as mulheres da violência. Então, a gente vê a importância de fazermos esse diálogo para desmistificar a ideia de que eu só sou mulher se eu tiver feito alguma alteração corporal no meu corpo, ou de que eu só sou mulher se eu tiver feito esse procedimento para mudança de nome e sexo, e aí esse sexo que é o sexo registral, a partir do provimento do CNJ e da decisão do STF. E por que estou falando isso? Porque muitas vezes, mesmo eu, hoje, uma mulher que tem o meu sexo feminino na minha certidão de nascimento, enfrento dificuldades para o entendimento, se for dado conhecimento que eu sou uma mulher trans, exatamente por conta desse processo anterior, que as pessoas não entendem a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, mas principalmente por um processo que a gente chama de genitalização das pessoas. Eu, antes de ser lida e vista como uma mulher, eu já fui marcada como homem ao nascer, né? Então, a partir daquilo, as pessoas, o senso comum, né, e aquelas pessoas que são que têm dificuldade, né, em entender essas novas abordagens e a própria discussão sobre diversidade de gênero, elas vão tentar marcar a minha identidade a partir do meu genital, né? E aí eu sou reduzida a um genital que eu posso manter ou não, e isso também não vai fazer com que eu seja determinada enquanto mulher, independente do meu genital, porque o genital não faz diferença, né, para o acesso a direitos, não faz diferença para o nosso trânsito em sociedade, para as construções dos nossos laços afetivos ou mesmo institucionais. Mas este processo de genitalização das pessoas trans é o que esbarra normalmente quando nós vemos a hora de tomar determinadas decisões, a hora de garantir o acesso a políticas públicas. Eu vou fazer um outro exemplo, que é sobre a ação que tramita no STF pelo direito de mulheres trans e travestis, caso desejem cumprir pena e participarem do processo de escolha das unidades, sejam prisionais, sejam masculinas ou femininas, né? E por que há essa toda discussão? Porque foca-se, antes de focar na cidadã, na pessoa que, embora tenha cometido um crime, e não é sobre isso que eu estou falando, foca-se no fato de ela ter tido um pênis, ou ter e manter esse pênis. E aí, isto é o suficiente para dizer e encerrar qualquer possibilidade de diálogo e ter mantida uma constante violação dos direitos daquela mulher. Porque, como eu disse, ter ou não ter um pênis não é o que vai me determinar enquanto mulher. Isso é um problema porque foi a medicina, e foi muito embasado em outro momento da história, muito embasado também por
uma influência de uma ideologia religiosa dominante, que determina o que é ser homem e o que é mulher, que foi criado à imagem e semelhança, e só tem, né? Deus criou apenas homens e mulheres, e qualquer coisa que foge disso não é gente, né? O que nós estamos falando é sobre esse processo que os negros enfrentaram na época da escravidão, que é um processo de despersonalização, de desumanização, de subalternização. Porque quando a gente desumaniza, a gente pode fazer o que quiser, pode violar, pode negar direitos, e matar se torna, aliás, o ápice, né, dessa desigualdade. Então é disso que a gente está falando. O mesmo aconteceu com os judeus. Os judeus no período de Hitler, porque também os registros históricos demonstram que havia essa necessidade de sempre despersonalizar, né? Então, essa despersonalização permitia que os judeus fossem submetidos a toda a sorte de violências e todo aquele momento horrível que a história da humanidade viveu. E, ao mesmo tempo, as mulheres inventaram este processo. Mulheres ainda somos vistas como cidadãs de segunda categoria, e as pessoas LGBTI, mas especialmente mulheres trans, ainda estamos lutando para sermos vistas enquanto pessoas. Nós ainda não conseguimos, exatamente por conta desse processo. A gente avançou nas conquistas de alguns direitos, mas ainda esse direito não está sendo efetivado. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós seguirmos gerenciando apenas eu falo que nós estamos vivendo um gerenciamento das precariedades, porque é disso que a gente está falando, né? E nesse momento de pandemia isso intensifica ainda mais, porque nós vemos diversas violações de direitos, e quando o Brasil ele é reconhecido como o país que mais assassina e violenta pessoas trans do mundo. E aí, quando a doutora Inês falou a respeito da minha pesquisa, ela é uma pesquisa que é feita anualmente, né? Então, todos os anos, nós lançamos uma pesquisa sobre esses índices. E para vocês terem ideia, hoje, dia 4, nós fechamos o último boletim do bimestre, que foi 31 de agosto. Somente em 2020, nós temos 129 casos de assassinatos de mulheres trans e travestis, este ano, até agosto. Em 2019 inteiro, foram 124. Então, só isolando os 8 primeiros meses, nós temos um aumento de 70% no número de assassinatos de mulheres trans e travestis no Brasil, né? Então, isso é feita uma pesquisa que corrobora e se soma com um levantamento feito em outros 70 países, e que, por conta disso, o Brasil é o que mais assassina pessoas trans no mundo. E isso gera uma sensação, pela dificuldade de acesso a direitos, de uma população que não tem acesso à cidadania. E essa pessoa não tendo acesso à cidadania, junta a essa ideia de despersonalização, as próprias pessoas trans, minhas companheiras, minhas amigas, aquelas pelas quais eu, inclusive, luto e me coloquei nesse momento de disputa de narrativa e de luta e de corpo também, elas não se reconhecem enquanto pessoas, né? Então, elas próprias, as minhas próprias companheiras, eu também faço esse trabalho de formação com elas, para que elas se entendam enquanto sujeitas de direito, para que elas se entendam enquanto cidadãs, para que elas se entendam enquanto gente, porque também é difícil, porque é um processo histórico que não vai ser rompido de uma hora para outra, né? Tudo que eu possa vir a falar aqui, tudo que as pessoas, ou os senhores e as senhoras possam ler, tudo isso vai ser ainda insuficiente, porque o que nós precisamos na prática, nós precisamos de exercitar uma escuta, mas uma escuta capaz de se incomodar, mas principalmente de tomar ações para enfrentar esse cenário, porque nós precisamos nos reconhecer enquanto coletividade, enquanto sociedade de fato, e não mais enquanto castas, né? Eu sei que não é uma casta posta como é na Índia, mas ainda vivemos em sistema de castas, né? E aí seja por grupos minoritários ou não, com diversos outros atravessamentos de classe, de raça, de gênero e outros, né, que vão fazendo com que essas pessoas vão sendo deixadas pelo caminho, né? A nossa democracia tem falhado muito nesse sentido, e quando a gente vê um acirramento das desigualdades sociais, nós vemos um aumento da violência. O Brasil é o país que mais mata pessoas no mundo, ponto, né? É o que mais mata jovens negros, tem índices altíssimos de violência contra a mulher. Então, o feminicídio, nós somos o 5º país do feminicídio e o que mais mata pessoas trans. Então, assim, matar essa violência que nós vivemos é reflexo de uma dificuldade do Estado em lidar com as questões sociais, atravessada com as questões de segurança pública. Eu faço muito um paralelo
com a epidemia de HIV. O Brasil só se tornou referência em um dado momento, hoje não é mais, no enfrentamento à epidemia do HIV, quando ele entendeu que precisava também discutir os fatores sociais em torno daquelas populações, né? Então, nós vivemos uma epidemia que só quando nós conseguimos entender a complexidade daquelas pessoas e daqueles sujeitos e todos os transcursos que elas faziam no seu dia a dia foi que nós conseguimos dar uma resposta efetiva. Então, se eu posso pensar sobre como que a gente pode enfrentar essa violência de gênero que é imposta contra as pessoas trans, porque dizer que eu não sou uma mulher é uma violência de gênero, né? Eu escrevi ontem um texto sobre isso, nada mais colonial e violento do que deslegitimar ou zombar da identidade de gênero de uma mulher trans ou de uma travesti. E por que isso é permitido na nossa sociedade? Porque está naturalizado que nós não somos mulheres. E nós precisamos romper com esse pacto. Eu vou dar um outro exemplo, porque são algumas conquistas, e eu gosto sempre de usar esses exemplos, porque fica muito mais nítido de se entender. Aqui no Rio de Janeiro, nós estávamos, logo após a decisão do STF, no julgamento da ADI 4275, o CNJ baixou o provimento 73 sobre a retificação de nome e gênero de pessoas trans. E, automaticamente, nós começamos a um outro processo de formação para as pessoas trans, porque a maioria não sabia que tinha aquele direito, e aquele direito era para elas. E, além disso, era um processo aliás, que é extremamente caro, custoso, e quando a gente vai falar em uma população onde a maior parte dessa população está em situação de precariedade, são pessoas que não têm documentos, que não têm CPF, assim, né? Como que a gente pensa que em 2020 existem pessoas que não têm CPF? E são muitas, né? São muitas, muitas. É assustador pensar. Nem certidão de nascimento. Então, a gente faz esse trabalho. Quando a gente conseguir organizar alguns processos, alguns mutirões, inclusive em parceria com a Defensoria Pública, para garantir a gratuidade, porque é um processo extremamente caro para as populações, a gente esbarrava, porque tem um item, o artigo 6º diz que, no caso de suspeita de fraude, falsidade ou má-fé, além do vício de vontade ou simulação quanto ao desejo real da pessoa requerente, o registrador poderá recusar e encaminhar o pedido ao juiz. Vejam bem, isto é muito vago e deixa muito de forma subjetiva para que essa transfobia que eu expliquei, que é estrutural, que está naturalizada, que faz parte da sociedade, se transforme em uma desconfiança, porque aquela pessoa está fingindo ser quem ela diz que é e que, inclusive, assinou um requerimento. E no Rio de Janeiro, nós tivemos muitas denúncias que nós, inclusive, acionamos a corregedoria, a ouvidoria e a corregedoria, porque havia uma tendência maior e havia um número grande de casos onde as pessoas trans eram sistematicamente colocadas com essas observações, né? Então, eram pessoas que, ao entrarem com o pedido, automaticamente já eram tidas como pessoas que estavam de má fé, que estavam tentando fraudar, talvez fugir da justiça criminal, talvez fugir dos órgãos de crédito. E é interessante pensar porque há previsão sobre isso no próprio documento baixado pelo CNJ, né, de que eu mudar o meu nome e o meu gênero ou o meu sexo registral de forma alguma faz com que eu seja dado um reset na minha vida e eu seja constituído como uma nova pessoa, né? Os meus direitos ali devem ser mantidos e retroagidos. Mas a gente vê ainda essas violações acontecerem até hoje, tanto que acho que o último levantamento que nós tivemos no Rio de Janeiro é que, desde a decisão, nós tivemos 540 pessoas que retificaram o nome e gênero. Eu achei um número baixíssimo, né? E o que esses números nos trazem? É exatamente a denúncia de que houve uma desjudicialização, desculpem, não sei se essa palavra existe, mas não teve uma desburocratização deste processo, que é o pleito das pessoas trans originalmente. É uma ação que não tem litígio, é uma ação que não exige terceiras pessoas, exceto de pessoas casadas, ou que tenham filhos, mas não depende da anuência dessas pessoas, né? Então, por que é algo tão complexo se eu estou existindo, mas também exigindo o meu direito à minha intimidade, ao meu direito à minha autodeclaração de gênero, que é pactuada, inclusive, em pactos internacionais. Então, é disso que a gente está falando, né? É de uma
tendência de que, embora os direitos, alguns direitos, sejam conquistados, a gente não consegue, eu vou sempre falar sobre isso, garantir a efetivação. Eu vou pegar o caso mais recente sobre a doação de sangue por pessoas LGBTIs. Para os senhores e as senhoras terem ideia, além de homens que fazem sexo com homens gays não poderem doar durante o período de 12 meses, aliás, tinha uma pergunta muito específica que era: fez sexo com travestis? E eu digo isso porque eu sou casada, né? Sou casada há 9 anos, e o meu marido, quando foi doar sangue, ele ficou meio perplexo com essa pergunta e falou: faço, e todos os dias, porque eu sou casado com a minha esposa. E é interessante falar isso porque automaticamente ele foi descartado. E o que isso nos revela? Né? É de que pessoas trans, mulheres trans, travestis, são automaticamente colocadas como vetoras em potencial de infectar outras pessoas, e aí, muito provavelmente de forma intencional, como é sugerido, ou não, né? Por conta desse estigma que é anterior, né? Então, a decisão é muito importante, mas, ao mesmo tempo, logo após o julgamento, nós vimos que a própria Anvisa e o Ministério da Saúde se posicionaram publicamente sobre isso, demonstrando resistência em rever a portaria de proibição. Então, nós tivemos que entrar com uma nova ação junto ao STF. Então, é absurdo o que nós temos que fazer em termos de resistência, em termos de arranjo, de discussão, e o desgaste que é para garantir a efetivação de um direito que já havia sido conquistado, exatamente por conta dessa dificuldade de entendimento. Então, nós estamos vivendo hoje, por exemplo, com a criminalização, né, que foi recente também, tem pouco mais de um ano, que é o reconhecimento da LGBTfobia como racismo, e aí a jurisprudência foi muito por conta de uma ação também que reconhecia a questão de pessoas, eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas foi a partir também do entendimento desse sentido inferiorizante de uma população sobre outra, e aí foi uma ação para garantir a proteção das pessoas, eu não vou saber o nome da comunidade, é certo? Mas pessoas judias, e por conta disso abriu esse precedente para a nossa ação, né? Que foi feito um novo entendimento sobre o sentido de raça, foi ampliado para esse sentido social. E a partir disso, a gente está vendo hoje uma resistência para que, já que foi reconhecido como um crime racial, né, como racismo, por que um xingamento não é reconhecido como injúria racial? Então, nós também estamos enfrentando resistência por parte de operadores de segurança pública, mas também alguns membros do judiciário que não querem reconhecer um xingamento direcionado a mim, quando deslegitima a minha intimidade, mas especialmente a minha identidade de gênero, me chamando com nomes jocosos, violentos, inclusive, que muitos de nós sabemos quais são os nomes que são direcionados, a gente não consegue o devido enquadramento legal. Então, também tivemos que entrar com uma nova ação, é absurdo, junto ao STF, pedindo que o STF se posicione, se pronuncie sobre a injúria racial, né? E, isso não deveria ser feito, mas isso é só para ilustrar do quanto que a transfobia, a LGBTfobia, ela é anterior. Então, assim, ok, essas pessoas ganharam esse direito, mas este aqui a gente não vai dar, porque é um direito, a gente fala que essa democracia que concede direitos a conta-gotas, porque ela não foi pensada para pessoas que são subversivas de gênero, ela não foi pensada para pessoas racializadas, ela não foi pensada para pessoas com deficiência. É disso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre ainda estarmos aguardando o julgamento de uma decisão para que eu possa ter o direito de usar o banheiro de acordo com a minha identidade de gênero sem ser humilhada, sem ser retirada à força daquele espaço. E aí eu me pergunto, o uso do banheiro é uma convenção social que não há nenhum tipo de legislação que regulamente isso, e por que nós, pessoas trans, precisamos dessa proteção? Porque estão havendo sistemáticas violações nesse sentido, né? Então, é preocupante pensar que todo este cenário, e um cenário onde nós vemos uma formação deficiente, inicia na própria universidade, mas às vezes anterior, por conta da dificuldade de a gente discutir gênero, diversidade nas escolas e a importância de nós insistirmos nessa pauta, nós termos uma revisão desses currículos, especialmente nas ciências médicas ali e nas ciências jurídicas, porque a ciência médica hoje estuda um corpo que é um corpo heterossexual,
que é um corpo que não é trans, né, um corpo cisgênero, que é um corpo branco, que é um corpo eurocentrado. Então, quando a gente vai numa consulta médica, o médico diz assim, eu não sei lidar com isso, assim, né? Então, mais uma vez, a despersonalização ela acontece. Eu deixo de ser essa para ser isso. E isso é esse momento de abjeção ao meu corpo, né? Que é um corpo que não foi concebido como possível pelas ciências médicas, pelas ciências políticas, ou mesmo, muitas vezes, pelo próprio judiciário, que ao mesmo momento em que eu tenho o direito de retificar o meu nome e o meu gênero, então eu sou uma mulher do sexo feminino, como eu bem já falei, eu não tenho o direito de ser protegida pela Lei Maria da Penha. Ou, num caso de assassinato mais recente, em Fortaleza, uma mulher trans com os documentos já retificados, ela foi assassinada, e em todos os laudos, laudo cadavérico, laudo de IML, atestado de óbito e etc., inclusive na sua lápide, ela estava com o nome de registro em, inclusive, contraposição e imposto sobre a sua retificação registral, né? Então, é absurdo. Nós estamos propondo um projeto de lei para que mulheres trans e travestis vítimas de violência ou assassinadas tenham direito ao uso do nome social na lápide. Assim, é tamanho o absurdo que nós vivemos no Brasil que nós temos que pensar na proteção de pessoas que estão sendo assassinadas, porque muitas vezes os familiares, eles, por conta da transfobia, por conta da falta desse diálogo, porque é um diálogo que a gente precisa fazer as pessoas refletirem, para além do que está normatizado, para além do que está escrito, né? Tem uma pensadora, que é a Chimamanda, que ela é incrível, ela fala, se eu quero entender sobre determinada população, eu não vou ler a teoria é muito importante, as pesquisas são muito importantes, mas elas também são muito limitantes, eu prefiro ouvir o que essas pessoas estão falando de fato, né? Então, quando a gente tem essa dificuldade, a gente vê essas aberrações, vou chamar assim, por falta de uma palavra melhor, acontecerem e serem legitimadas e aplaudidas, né? Porque isso é um processo, como eu falei, histórico. Eu estou de olho no tempo aqui, e nós temos muito ainda desafios pela frente, mas eu não sei se foi possível observar de que eu falei dos avanços que nós tivemos, que eu abri falando sobre a importância e dessas conquistas, que de forma alguma elas perdem o seu valor, mas que a gente ainda tem que avançar no campo social. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nós conseguirmos fazer, de fato, um posicionamento uníssono das pessoas que se colocam no campo progressista, no campo da democracia, no campo da defesa da vida e dos direitos humanos, que enfrente todas as formas de violência de gênero, seja violência psicológica, simbólica, patrimonial, até mesmo a violência física e o assassinato, mas também entendendo que as normas que estão postas hoje não atendem determinada parcela da população, porque nós ainda precisamos fazer o resgate da nossa humanidade. Então, eu tenho muito cuidado, eu sou muito atenciosa com os convites que aparecem e as oportunidades para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar, porque nós estamos falando de vida e de morte. Nós estamos falando de uma população que tem uma estimativa de vida de 35 anos por conta dessas violações que se intensificam, né? O fato de a gente não conseguir acessar a saúde da forma que ela está pensada, e aí eu não estou nem pensando na saúde específica, estou pensando na forma que ela está pensada, a gente não consegue acessar, isso impacta a estimativa de vida. O fato de não conseguir na escola, de trabalho em pé de igualdade com os demais membros da sociedade, isso impacta a nossa saúde mental. O fato de estarmos, por exemplo, vendo ainda em 2020 que 90% de uma população inteira utiliza o trabalho sexual como fonte primária de renda. Então, estão na prostituição, tentando sobreviver. E a maioria foi jogada lá compulsoriamente a partir dos 13 anos de idade. Então, estamos falando de crianças. Então, hoje tem essa pauta de defesa das crianças. Deixem nossas crianças em paz. Mas quais crianças nós estamos falando? Com certeza não são crianças LGBTI. Caso contrário, não teriam projetos absurdos surgindo na Câmara e em outras câmaras pelo Brasil que querem determinar o que é gênero a partir de critérios biológicos. E isso já foi vencido, inclusive por tratados internacionais. E o Brasil
quando a gente se vê nesse novo momento, nesse novo Brasil, desde 2019, ele retroage nas discussões de gênero, ele passa a se aliar com países que são ditatoriais, que violam sistematicamente o direito das mulheres. Eles passam, inclusive, a negar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, passa a negar a possibilidade do entendimento de uma identidade de gênero ou de discussões de gênero sob um viés que proteja pessoas que são generificadas, que somos todas nós, né? Só que aí fica sempre pensando-se em manter a hegemonia do grupo dominante, que é o grupo heterossexual, que é cisgênero. Então, cisgênero é essa palavra que quer dizer pessoas que não são transgêneras. Então, todas as pessoas que não são transgêneras são cisgêneras. Esse prefixo cis, rapidamente, quer dizer que está em consonância, está do mesmo lado, então está em consonância com o gênero que foi atribuído no nascimento. E o trans é como se a gente transcendesse essa barreira do gênero atribuído no nascimento. Todas e todos nós tivemos um gênero atribuído no nascimento, e esse gênero veio muitas vezes como outras ferramentas para tentar nos controlar, para tentar nos normatizar e nos enquadrar dentro de normas e regras sociais que podem e devem ser revistas, devem ser mudadas para garantir, inclusive, a sobrevivência de todas as mulheres, inclusive aquelas que nem são vistas como mulheres ainda. Então é isso, assim, essa explanação ampla. Eu sempre me preocupo muito mais em trazer provocações do que trazer efetivamente teorias. Eu acho que as teorias estão aí, elas são facilmente encontradas. Aqui tem pessoas que são pessoas estudiosas, estudadas, formadas, são pessoas letradas, então totalmente capazes de fazer uma pesquisa compromissada, não se deixar levar pelas fake news e essas manipulações, como eu também falei no início, mas eu prefiro deixar que, a partir do que foi trazido, e quem achar importante, possa pesquisar e se debruçar sobre esses temas, porque as decisões que são tomadas, elas impactam a vida de toda uma população que estimamos hoje está em torno de 4 milhões de pessoas. E é por essas pessoas que a gente segue na luta. Eu queria só falar do meu caso, eu não sei se eu já extrapolei o tempo, mas eu acabei esquecendo, né? E aí, diante de todo esse cenário, dessa quantidade, dessa chuva de informações, eu vou usar o meu caso pessoal, e eu acho que é só pelo fato de estarmos em um espaço que discute a parte jurídica, né, que discute as decisões e essas modificações e as conquistas que temos tido, que eu vou falar sobre ele. Normalmente eu não falo. Eu sou uma mulher transexual que sou sargenta da Marinha do Brasil, né, e no momento em que eu ingressei na Força, eu ainda não era lida como uma mulher, então, portanto, eu era vista como homem, mas aí um homem entre muitas aspas, né, porque nem homem suficiente, eu era vista como tal, porque as pessoas já entendiam que eu não era um homem da forma com que o ser homem, macho, másculo, etc., está constituído. Mas ao passo de que eu fui me desenvolvendo da minha carreira, eu entendi, e eu já sabia isso muito posto desde a minha mais tenra infância, de que eu era uma menina, mas por uma necessidade de sobrevivência e de resistir a essa tentativa pela qual eu fui vitimada também de ruptura familiar, de fugir dessa estimativa de vida baixa, de fugir desse destino social de ter que ir para a prostituição compulsoriamente, sem a possibilidade de estudar e me qualificar. Isso eu estou falando há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, eu tenho 40 anos, então eu acabei entrando para a Força Armada, mas sempre tendo plena consciência de que eu era uma mulher e que não havia problema nenhum nisso. Mas eu precisava sobreviver, eu precisava pagar contas, eu precisava, inclusive, eu achava que precisava, aliás, esse ponto, me tornar um orgulho para minha família, visto que já haviam tido tantas decepções. E aí eu me reivindico, depois de um certo período de tempo lá dentro, eu me reivindico enquanto mulher, e ao passo em que há essa reivindicação, eu sou afastada do meu trabalho. Automaticamente eu sou colocada como uma pessoa incapaz, por ser portadora de transexualismo, é isso que consta no meu laudo médico, né? E é absurdo pensar que o entendimento de que era um transtorno mental que foi vencido pela OMS era utilizado para afastar pessoas trans das Forças Armadas, mas que, ao mesmo tempo, eu não tinha nenhuma restrição laborativa. E aí, eu não aceitando esse diagnóstico, mas principalmente um laudo de incapacidade definitiva, então vocês acabaram de ouvir uma palestra de uma pessoa extremamente capaz, mas que é incapacitada, definitivamente para o serviço ativo da Marinha, eu ingresso com uma ação
através da Defensoria Pública da União, e essa tomada de decisão pela Defensoria era para que também se transformasse em uma ação de repercussão geral, para que eu não transformasse o meu caso em uma luta pessoal, particular, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando sempre de uma ruptura com esse sistema de exclusão, e aí hoje o meu processo se desenrola no TRF2, no Rio de Janeiro, e eu ainda continuo tendo que provar, a questão gira em torno do não reconhecimento da minha identidade de gênero. Constantemente aparecem nos recursos, constantemente aparecem nas narrativas de que eu entrei como homem, eu tenho que ser aceita como homem. Se eu quero ser mulher, eu não sirvo para a força. Como se eu tivesse me transformado em uma mulher, como se eu tivesse deixado de cumprir os requisitos para os quais eu cumpri no momento da minha entrada, né? Então, se para eu entrar na Marinha eu cumpri os requisitos, eu não posso ser avaliada pelos requisitos de 20 anos atrás, né? Aquele momento eu cumpri os requisitos, mas é criado também esse pânico, porque uma das justificativas é qual o banheiro e qual o alojamento que ela vai usar, porque pessoas trans, a questão do banheiro, dividir o espaço com mulheres aumenta o risco de violência sexual contra as mulheres. Isto consta em um dos pareceres da AGU, no meu caso. E é absurdo, porque me coloca como uma estupradora em potencial, mas não só a mim, toda a população de mulheres trans que podem estar, neste momento, inclusive, tentando se entender ou ingressar nas Forças Armadas. No meu caso, ainda segue, é um absurdo, nós já tivemos 5 movimentações bem importantes, eu tenho uma sentença a meu favor, mas que ela não foi cumprida, então eu meio que a Marinha foi obrigada a cancelar o processo de aposentadoria compulsória, mas ela não restabeleceu a minha carreira. Então, eu estou hoje em uma situação funcional que está nativa, né? Então, eu sou uma pessoa que está como todas as outras pessoas, porém, eu não sou... não é possível que eu cumpra expediente, porque eles não querem deixar eu usar o uniforme que é destinado para as mulheres. Então, é disso que a gente está falando. É de uma violência de gênero também, né? Então, esse caso, ele tem... Eu resolvi falar dele porque ele tem uma expressão pública, ele é de interesse público, ele é de interesse da sociedade brasileira, e eu espero que ele se desenrole em outras conquistas mais, para que outras pessoas trans não tenham que passar pelo que eu passei, que é a violação do meu direito e, principalmente, uma tentativa de apagamento da minha mulheridade. Acho que é isso e estamos abertos às perguntas. Muito obrigada. Desculpa se eu me excedi. Parabéns, Bruna. Sua fala é muito inspiradora, muito provocante, nos faz sair do lugar que estamos. Eu vou passar a palavra para a Márcia, mas como vou usar meu privilégio de coordenadora da mesa, só para fazer um destaque depois nas perguntas, eu acho que não vou me aguentar, vou lhe perguntar outra coisa, mas agora eu queria só fazer um destaque quando você fala. Eu comecei falando de vida e estou falando de morte, né? E é interessante porque nos direitos, a gente, geralmente, assim, nos direitos sociais, a gente trata, você tem que pensar do berço ao túmulo, mas eu acho que nesse caso, como em outros casos de algumas minorias, a gente precisa começar a pensar, e a gente já tem começado a pensar da concepção à reencarnação, né? Porque quando você afronta a memória da pessoa, né, de forma, porque não é só o túmulo, né, é a memória, você quer apagar aquela história, né? Olha, se ela em vida ela queria ser uma trans e queria ter o nome de Maria, agora ela é Cícero de novo, né? Vamos tratar com vocês. Então, assim, na verdade, esse desafio vem, e aí quando eu falo da concepção, a própria expectativa da família de ter uma pessoa, se é menina, menino, se é menina, menina, já sei aqui, já comprei o enxoval e já esse meninão aqui vai ser o meu menino que vai jogar futebol. Então, assim, eu acho que, né, nessa questão, eu nunca tinha pensado nisso, mas a partir da sua fala eu trago essa... uma ambiguidade, mas é algo que é muito importante, né? Porque se uma mulher, se a Dandara morre, é assassinada, né? E ela não tem, não sei se foi o caso da Dandara, foi o caso da Dandara que ela não pôde, não, outro, né? Já. E ela não, a pessoa não pode ter sequer a sua memória ali resgatada como ela era, né? É algo que vai, além do túmulo, né? Parece que o incômodo continua, né? Perdura. Então, isso é muito impressionante. Eu vou passar a palavra para a idealizadora desse evento, que coordenou essa semana comigo, com a Terezinha Caseta e com a Renata Lutufo, a juíza Márcia Hoffmann,
de Amaral e Silva Torre, que escolheu a imagem do evento, queria uma mulher bonita, nua, estilizada, para quebrar esse mito, inclusive, e essa semana toda eu acho que a gente teve mulheres aqui que se apresentaram mesmo de alma, né? De corpo e alma. Então, a imagem que a Márcia escolheu e que foi realizada pela EMAG, pelo Vladimir, representa bem esse evento. A Márcia é juíza federal da 2ª Vara Federal Previdenciária, da subseção de São Paulo, é mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, é especialista em filosofia e teoria geral do direito pela mesma universidade. Eu vou passar a palavra agora à Márcia para as suas considerações. Muito obrigada. Eu gostaria, antes de fazer as minhas saudações, de insistir ao público que está nos prestigiando com a sua presença, para que desliguem os microfones, desliguem também a imagem, para não atrapalhar aqui a beleza do nosso evento. Então, por favor, insisto nisso, desliguem o áudio, desliguem também o microfone. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a Bruna pela palestra atual, inspiradora, informativa. Nós já havíamos conversado antes, né, Bruna? Mas agora, ao vivo, apesar de virtual, eu queria confirmar o que eu já tinha falado. Que mulher linda! Né? Enfim, eu até escrevi para a Bruna que eu não tinha condições de aparecer ao lado dela na mesma tela. Também cumprimento a desembargadora Inês Virgínia, responsável pela vinda da nossa convidada, e igualmente linda. Cumprimento nesse último dia a EMAG pela realização deste evento, a desembargadora, nossa diretora, a desembargadora Terezinha Caserta, a doutora Inês, claro, também, Inês Virgínia, a minha amiga e também a coordenadora deste evento, Renata Lotufo, aos servidores da EMAG, sem os quais nada disso seria possível, ao nosso público que tem nos acompanhado, está aqui hoje. Eu gostaria, apenas pegando a sua última fala, Bruna, fazer uma citação do Guimarães Rosa, que me veio. Eu vou, enfim, eu vou ter que colar, mas na hora que você me falou da sua transformação, do seu processo na Marinha, do seu processo judicial, né? Tem uma frase que eu acho muito linda, que ele fala do Grandes Sertões. Enfim, o senhor, mira, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. O que a vida me ensinou, isso me alegra montão. Ninguém está terminado, a gente sempre muda, essa é a verdade. Você estava falando do seu marido, e eu me lembrei também de uma matéria, foi a primeira que eu vi, sobre você, aquela matéria publicada no HuffPost de 8 de junho de 2018, e é uma frase sua linda que me chamou a atenção pela força e pela inspiração, e que você diz, é muito simbólico e representativo eu ser uma mulher trans casada, porque eu mostro que é possível. Eu queria perguntar para você, eu sou da época, eu sou aqui a mais velha das três, eu sou datada. Eu sou da época que a sigla era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. E atualmente há várias siglas, eu não decorei todas as consoantes, mas parece que há um relativo consenso sobre LGBTQIA+. Eu queria que você nos explicasse um pouco o que significa o T, porque não é tão óbvio assim. Tá. Na verdade, o movimento LGBT no Brasil é um movimento político, é um movimento que luta por políticas públicas, diferentemente do movimento dos Estados Unidos, que é um país liberal, que tem uma outra constituição, é um movimento que luta por visibilidade. Não, diga assim, o T.
Não, sim. Obrigada, querida. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando nós constituímos a nossa sigla, esse acrônimo LGBTI, é para dizer quais são as pessoas que estão demandando direitos específicos. E dentro do LGBTI, as pessoas trans, que são, hoje, identidades políticas, porque a gente não determina a identidade de gênero de cada pessoa, né? A identidade de gênero é autopercebida, ela tem processos que são subjetivos, íntimos, particulares e pessoais. Sobre isso, a gente não entra neste campo. Mas quando a gente vai falar em acesso a políticas públicas, nós precisamos dizer quem é o sujeito do direito. Então, nós temos a saúde do homem e a saúde da mulher. Só que a saúde do homem e da mulher, cisgêneros, né? Que não são pessoas trans. Quando nós vamos entender quem são as pessoas trans, nós temos travestis, mulheres transexuais, homens trans e pessoas transmasculinas. E aí, por que há toda uma discussão sobre o que é o quê? Travestis e mulheres trans são sinônimos, mas sem que representem exatamente a mesma identidade. Porque travesti é uma identidade majoritariamente latino-americana e ela tem uma prevalência maior no Brasil. É uma identidade nossa. É uma identidade peculiar e que iniciou este movimento lá atrás de pessoas que lutavam pelo direito à diversidade de gênero. Então, esse mito que foi criado em cima do termo travesti, inclusive há uma tentativa de apagamento do termo por conta de todo o estigma que ele carrega. Então, por exemplo, quando a ciência médica diz que a travesti é aquela que gosta do seu órgão sexual e vive bem com ele, e a mulher transexual é a que tem repulsa e não vive bem com ele, é mais uma vez a genitalização falando muito mais alto e reduzindo a nossa experiência a um genital, quando na verdade não tem nada a ver com genital, não tem nada a ver com modificações corporais, mas é a manutenção de uma identidade política real, verdadeira, que produz cultura e que é nossa, brasileira, e que precisamos mantê-la viva. Então, o desmembramento da identidade trans feminina em mulheres trans e travestis é basicamente para garantir que não haja esse apagamento histórico e a importação desse termo transwoman, ou mulher trans, acabe apagando a constituição dessa identidade que é nossa. Então, sempre que pensarmos em políticas públicas ou acesso a direitos, etc., pensar que não há hierarquias e não há diferenças entre as travestis e as mulheres transexuais. E os homens trans e pessoas trans masculinas são praticamente a mesma coisa que as mulheres trans e as travestis, sendo que mulheres trans e travestis são pessoas que foram designadas homens ao nascer e homens trans são pessoas que foram designadas a mulheres, como mulheres ao nascer, mas no transcurso das suas vidas, conforme foram se desenvolvendo, se entendendo, perceberam que não são a identidade, não tem a identidade e não se reconhece dentro daquela designação que foi imposta no nascimento, e por isso começa essa viagem solitária. Tem um livro famosíssimo do querido João Nery, que fala dessa viagem solitária na busca por uma identidade capaz de ser reconhecida e humanizada. Não sei se eu fui além, mas acho que a resposta que poderia dar era essa. Perfeito, perfeito. Posso, Inês? Opa! Lá, eu sei que você preparou 1000 perguntas. Não, até não posso me animar muito, não, porque, enfim. Eu acho que você podia fazer mais uma, se quiser eu posso fazer uma que está chegando, tem chegado várias perguntas no chat, além de vários alunos. Eu queria perguntar, porque eu acho que a gente faz mais uma, né, Márcia? E depois a gente passa para o chat. Eu queria fazer uma romântica, porque eu achei esse casamento tão lindo. Olha, eu não vou entrar na intimidade, mas é que foi publicado nessa matéria do Rufo Post, que eu li várias vezes, porque eu achei maravilhosa. E até quem tiver curiosidade, vale a pena ler. Tá lá, bota no Google. Na mesma matéria, a Bruna, você fala também do Gustavo, do seu marido, que ele tem um papel fundamental na sua vida, porque ele, vou citar as palavras, porque até me arrepia, tem um papel fundamental ao abrir mão do privilégio de um homem hétero cis para estar num papel em que a transfobia diária vai alcançá-lo de alguma forma. E termina de um jeito que eu chamaria poético, lírico, por me amar
e estarmos juntos, ele diz ao mundo que é possível amar uma mulher trans. Eu não tenho mais o que dizer, mas vocês sentem isso no dia a dia? Sim, quando a gente se conheceu, o Gustavo tinha 18 anos, eu sou 15 anos mais velha que ele, né? E imagina que no primeiro momento teve o questionamento sobre, eu fico até emocionada, porque teve o questionamento sobre a identidade de gênero dele, né? Porque como eu sou um homem, né? As pessoas olham e se sentem muito confortáveis de dizer isso não é a mulher, isso é um homem, nasceu homem, vai morrer homem, não muda o cromossomos e etc. Assim, um monte de gente que não é biólogo, que não é fisiologista, que nunca estudou nada sobre desenvolvimento e genética humana, mas está querendo fazer o gerenciamento da identidade do outro. E aí, a todo instante, vinha essa questão de ele ser colocado como gay, né? E isto foi muito violento naquela época, porque o que os homens mais temem, de fato, não é nem levar o chifre das mulheres, desculpe usar esse exemplo, mas é serem chamados de gays, serem ditos como homens afeminados, por conta da necessidade de manutenção de uma masculinidade hegemônica que é tóxica, né? Que diz que os homens não podem chorar, se relacionar e etc. E o Gustavo, ele traz uma docilidade para a minha vida, e aí essa vida, que apesar de eu ter acesso ao que a maioria da população não tem, mas é uma vida atravessada por vulnerabilizações, por preterições, ele se coloca do meu lado e ele passa, inclusive, a ser esse para-raio de violências, né? Então, quando eu digo que ele sai do lugar do homem hétero cis e vem para o meu lado, é porque realmente ele sai do topo da cadeia e passa a se relacionar com alguém que está tão abaixo que ele, inclusive, ao se relacionar comigo, e aí sem romantizar, né, a questão do relacionamento e etc., ele deixa de ser homem automaticamente, né? Então é isso que acontece, esse processo. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Eu falo assim, gente, ser conservador não é ruim. E esse exemplo é o melhor de tudo. Eu sou uma mulher conservadora no meu relacionamento, eu sou monogâmica, meu relacionamento é fechado. Tipo, o ruim é quando ser conservador se torna uma obsessão para controlar o desejo, o afeto e os direitos dos outros, né? Então eu acho que é isso que deve ser combatido. Eu sou uma mulher extremamente apaixonada. Quando eu falo que ser casada é realmente a possibilidade, é porque nós não vemos homens se relacionarem com mulheres trans e travestis fora de relacionamentos casuais ou profissionais, né? Existem alguns textos na internet, eu mesma escrevi um sobre isso, afinal, homens que se relacionam com travestis e mulheres trans são gays, né? É uma pergunta para a gente refletir sobre isso, né? No quanto que a gente ainda enfrenta esse processo. Quem é aqui, eu não sei quantos homens tem, mas se tiver, que se sentiria, que ao se sentir atraído por uma mulher trans, seria capaz de apresentá-la para a sua família, né? Mesmo uma mulher, imagina, porque tem mulheres trans que são lésbicas, mesmo uma mulher que está aqui, uma mulher cis, se apaixonasse por uma mulher trans, como que ela ia conseguir assumir isso? Automaticamente iriam vir todos aqueles estigmas. Eu acho que é isso que a gente precisa avançar, e o meu marido faz toda a diferença na minha vida, porque ele é aquela pessoa, aqui em casa o matriarcado é quem fala mais alto, tá? Que fique bem justo e nítido e posto, mas ele é aquela pessoa que diz assim, vai, faz, eu tô aqui. Então, é a pessoa que, quando eu volto, eu não sou a Bruna militante, eu não sou a Bruna ativista, eu não sou a Bruna defensora de direitos humanos, eu não sou a Bruna militar, eu sou só a Bruna, a dona Bruna, que está aqui, que precisa também ser acolhida e cuidada, porque a gente cuida do mundo todo, mas a gente tem muita dificuldade de quem cuida da gente. Lindo, adorei. Quer fazer mais alguma pergunta, Márcia? Não, podemos ir para o público, Inês? Porque tem uma pergunta que combina muito com essa última que a Márcia falou, Bruna. Olha só, é da Márcia, também Márcia Atique. Ela diz o seguinte: sou terapeuta sexual e de casal com uma clínica majoritariamente de transexuais. E noto claramente que os homens trans fazem uma transição com mais tranquilidade do que as mulheres trans. E os relacionamentos amorosos fluem com mais facilidades, com raras exceções. A pergunta vem, Bruna, você observa esse machismo também entre os transexuais? Nenhum grupo minoritário está isento de reproduzir essas violências, né, machismo, racismo, etc. Todas as pessoas que constituem a nossa sociedade somos ensinadas a ser racistas, a sermos capacitistas, a sermos gordofóbicos, enfim, trazemos esses preconceitos, porque isso faz parte da constituição da manutenção das hierarquias, né? Então, se eu sou uma pessoa que não tem deficiência física,
eu sou uma pessoa melhor do que aquela pessoa. Se eu sou uma pessoa branca, eu sou melhor do que aquela outra pessoa. E isso, claro, de forma alguma seria diferente em nosso meio. Então eu digo também que ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce sabendo de tudo. Então quando nós vemos pessoas trans que se constituíram dentro do senso comum, que se constituíram fora desses espaços de discussão, e nós estamos falando do país, do terceiro país mais ignorante do mundo, de acordo com uma última pesquisa, e é claro que as pessoas trans não seriam pessoas superdotadas, cheias de privilégios, que poderiam estar com todo esse entendimento. Inclusive, tem gente trans, muitas, que não tiveram oportunidade de ouvir o que a gente está conversando agora, né? Então, a reprodução do machismo, a reprodução dessa masculinidade tóxica, acontece inclusive entre mulheres trans e travestis, sem que isso nos coloque no mesmo lugar de homens, né? Eu digo que tem uma diferença básica, que é, os homens são produtores do machismo e se aproveitam do machismo. Mulheres e pessoas subalternizadas podem reproduzir, nunca produzir. Então, nós reproduzirmos porque nós entendemos e aceitamos que essa reprodução é algo natural, naturalizada e normal, e que, por isso, a gente pode reproduzir de forma como se não fosse algo errado. Mas os movimentos contra-hegemônicos, o movimento feminista tem um papel fundamental no enfrentamento do machismo, e eu gosto muito de me dizer, enquanto uma mulher feminista, nos ensina como rever esses processos. Não fossem as discussões de gênero, por isso a importância deste evento, assim, com todas as possibilidades que ele traz, é incrível para a gente pensar isso. Então, óbvio, eu conheço muitos homens trans que reproduzem muito machismo, muito. São diversos casos, né? Mas é importante a gente entender de que essas pessoas, assim como os homens cis, precisam ser ouvidos, mas também se colocar nesse papel de escuta, porque senão a gente vai continuar tendo índices altíssimos de feminicídio e violência contra todas as mulheres. Bruna, e engraçado você falar isso, eu me lembro que nesse grupo que eu participo do CNJ sobre pessoas trans encarceradas, uma das denúncias que me deixou, eu ignorante, né? Não sabia de nada disso, então, que as trans vão para presídio masculinos, é isso que a gente discute lá, mas dentro das celas, elas são meio que as escravas, elas ficam com os trabalhos domésticos, né? Os trabalhos de mulher, de limpar, então assim, dentro há uma relação machista e as que são mais mulheres assumem mais esse trabalho, assumem não, são impostos mais a elas do que as que são menos, mesmo quando é uma cela de gays, de LGBT, uma cela dessa população. É interessante isso, né? Eu acho que dentro dessa pergunta da Márcia, assim, eu nunca tinha pensado, eu acho até que a Márcia aqui, a pergunta da Márcia Tic, dessa terapeuta, ela está dizendo que entre os casais que há uma trans que nasceu mulher e uma trans que é um homem hoje, né? É uma relação mais igual do que entre como se fosse o seu caso, Gustavo, e você, né? Ela acha que essa relação, quando há uma pessoa trans mulher, ela acaba assumindo o papel na identidade de gênero há uma submissão, parece que sim. É a reprodução da hierarquia de gênero, diretamente, né? Diretamente, né? Não vai discutir que pessoas trans são diretamente atravessadas pela violência de gênero. É disso que a gente está falando a todo momento. É disso que a gente está falando, né? Olha, outra pergunta que tem aqui, aí vai para uma questão também que você abordou. Ela fala assim, a Keila Lemos Akemi. Sobre a questão da falta de acesso ao trabalho formal, que levaria grande parcela da população trans à prostituição. Essa falta de acesso ao trabalho não é uma forma de manutenção de submissão? Como superar? Políticas de cotas? Ela já apresentou a solução. Sim, a discussão sobre o trabalho também se dá nas relações de gênero, né? A gente sabe que, historicamente, mulheres sempre foram colocadas para o serviço doméstico, né? Mulheres são criadas para o serviço doméstico, né? Então, só depois, né, dos movimentos feministas, das ondas feministas, que a gente consegue fazer com que as mulheres venham para o espaço público e disputar esses outros
possibilidade de emprego e renda. No caso das pessoas trans, existe esse estigma da travesti marginal e prostituta, né? Então, automaticamente, quando eu me assumo, ou eu me admito, ou me ressignifico enquanto trans e sou vista enquanto trans, é comum, hoje não mais, porque hoje eu sou uma senhora distinta, mas logo no início era comum eu ser assediada por pessoas me procurando para serviço sexual, assim, né? É comum, inclusive, é violento, mas infelizmente está naturalizado isso. E por que eu peguei esse exemplo? Porque quando uma mulher trans vai procurar um emprego, o estigma da travesti prostituta precede aquela mulher. Então, quando ela vai trabalhar na empresa, a empresa não quer estar associada a essas pessoas, porque ela, né, vai assediar os meus clientes, ela vai assediar os outros funcionários, ela vai causar uma desordem nesse espaço, porque qual banheiro que ela vai usar, ela vai causar uma desordem nesse espaço, porque as pessoas não vão saber como lidar. Ou seja, a todo instante, colocando a culpa para não contratar essas pessoas para a própria pessoa, né? Responsabilizando ela pela forma como a sociedade não nos trata. Como enfrentar? Nós temos um processo de exclusão escolar muito alto. Assim. 70% da população trans não tem o ensino médio. Apenas 0,2% está na faculdade, está na universidade. Então, nós temos aí uma deficiência de formação, de qualificação para o mercado formal de trabalho. Então, nós precisamos, urgentemente, né? Desculpem, abrir as escolas para a diversidade, então garantir que as pessoas trans continuem daquele espaço, e aí eu pergunto, quem aqui estudou como uma travesti no ensino fundamental ou médio, né? Por si só, a gente já, no dia a dia, a gente consegue ver que essas pessoas não estão. E a pergunta sempre deve ser, por que elas não estão, né? Porque também já tem uma resposta pronta, não está aqui porque a prostituição é melhor, não está aqui porque gosta daquele espaço, e não é, se acostumou com aquele espaço, porque é o único espaço capaz de nos desenvolvermos. Mas um dos desafios é a escolarização. Existem muitos projetos aí, mas são ainda muito insuficientes. O ideal é que toda a escola, o universo escolar, se abra para a diversidade e principalmente para que essas pessoas não sejam expulsas, para que não haja, por exemplo, a proibição de uma aluna trans de 13, 14, 12, 5, 8 anos de usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, porque isso acontece. Para que os pais não se sintam, inclusive, seguros em negar o direito aos seus filhos, adolescentes e crianças trans de usar o nome social na escola, porque isso propicia essa exclusão. E, ao mesmo tempo, pensar, porque aí já tem uma população que já passou do período de estar na escola formal, fazer esse resgate, mas também projetos de encaminhamento para a população. No Rio de Janeiro, a gente fez uma proposição legislativa para que as empresas que recebam incentivo fiscal do Estado delimitem uma porcentagem, assim como tem para pessoas com deficiência, para a contratação. Ora, estão recebendo verba pública, por que não devolver algo para a própria população? Então, isso é uma saída, isso não resolve o problema. Eu acredito que é importante, as reservas de vagas são uma política que se coloca e se mostra já há 10 anos, né, se eu não me engano, 10 ou 11 anos das cotas raciais, e elas se colocam como extremamente efetivas e necessárias, mas a gente precisa garantir essa diversidade de gênero, para que mulheres trans, travestis, homens trans, que têm aí um alto índice de desemprego, possam estar sendo contratadas para trabalhar. E para finalizar, recentemente eu recebi o caso de uma menina, ele está até nos meus stories no Instagram, de tão absurdo. Ela estava passando no mercado de bairro, ela viu que estavam contratando, pediu para deixar o currículo, ela deixou o currículo. Quando ao final do dia, ela recebeu uma mensagem e a pessoa se identificou como gerente ou dono do supermercado, dizendo: oi, tudo bem? Eu não posso te contratar para trabalhar na minha empresa por você ser travesti, mas se você quiser, a gente pode fazer um programa. Ai, meu Deus. Isso printado e publicizado. Então, é disso que a gente ainda está falando também, mas a gente precisa enfrentar. Eu acho que contratar pessoas trans, especialmente para empregos, nesse momento, que não exigem uma qualificação técnica específica, por exemplo, contrate uma pessoa trans para ser babá, né? Para ser diarista, para quem tem oportunidade, para ser manobrista, enfim, para ser motorista, e invista nessa pessoa. O que eu acho que também a gente precisa é isso. Se a gente entende que há uma deficiência para essa população, acredito que investir na formação vai aperfeiçoar e garantir um retorno ainda maior para os capitalistas, né? Para as próprias empresas. Está comprovado que a diversidade e o incentivo da diversidade nas empresas gera lucro, né? E aí não só falando em pink money, mas na inclusão de fato dessas pessoas. Eu tenho uma pergunta. Por causa da pergunta
que foi feita sobre a questão das cotas. Eu estava pesquisando não, porque eu tenho orgulho de ter feito parte desse projeto. Na filosofia, não no direito. A questão da alteração do gênero e do prenome no registro civil. Nós sabemos que isso ganhou força a partir dos anos 2000, na jurisprudência, com a alteração do prenome do gênero, porque a Constituição de 88 ela mudou e a sociedade também mudou. Então foi mais ou menos tranquilo que as trans que fizeram a cirurgia poderiam mudar sem recorrer ao judiciário, poderiam mudar no cartório. Uma questão, como a Bruna comentou na palestra, uma questão é a parte jurídica, outra questão diferente, a prática, o implemento. Em 2009, a Procuradoria Geral da República ajuizou o MADIM a 4.275, pedindo que fosse no transexual, que o transexual pudesse adequar o prenome e o acento, né, no registro civil, claro, onde foi registrado o nascimento, sem que tivesse que ir ao judiciário. Em 2018, março de 2018, o Supremo Tribunal Federal disse que sim, poderia, até foi uma decisão que falou, olha, pode ir à justiça, pode ir direto, não, a gente quer ir direto, né? Não tem que ir à justiça. E nós fizemos um projeto, eu participei desse projeto na filosofia, dando subsídios para essa ação, para quem estava propondo essa ação. Em 2018, o próprio Supremo Tribunal Federal estendeu essa decisão, o relator foi o ministro Dias Toffoli, para transgêneros em geral, não só transexuais, e foi no recurso extraordinário 670/422 do Rio Grande do Sul, e constou nesse recurso extraordinário que a alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero, ou seja, não é para constar nada. Então eu me pergunto, e essa curiosidade me veio agora, como é que seria possível implementar na prática uma reserva, né, para transgêneros, enfim, se no registro vai haver alteração do nome e do gênero e não vai constar nada? Sim, essa é uma pergunta recorrente quando a gente vai falar sobre reserva de vaga, sobre cota na universidade, mas a autodeclaração, que inclusive embasou, né, a própria decisão do STF, ela é o ponto principal. Então, a autodeclaração de gênero, o reconhecimento da pessoa enquanto uma pessoa trans, é o suficiente para que ela possa estar acessando a essas políticas. Mas é claro que a gente sempre vai esbarrar, né, num entendimento que inverte a lógica, porque a lógica é todos são inocentes perante a lei até que se prove o contrário. Mas parece que quando a gente fala de reserva de vagas, de autodeclaração de hipossuficiência, é o contrário. Todas estão mentindo até que se prove o contrário, né? Então a gente sempre esbarra num excesso de cuidado para possíveis fraudadores, ao ponto de a política não ser implementada por algo que ainda não aconteceu, né? Então eu acho que a autodeclaração de gênero, então quem é trans, quem é cis, sabe de si. Então, quando eu abro uma vaga específica para pessoas trans, podem ter, assim, grande chance de pessoas trans irem se autodeclararem enquanto trans, e isso tem que ser o suficiente, sem, inclusive, que seja necessário qualquer tipo de comprovação, porque como que eu vou ser exigida de comprovar de que eu sou uma mulher ou uma mulher trans, sendo que o mesmo direito ou a mesma exigência não é feita para quem não é trans, né? Então, também é um tratamento diferenciado, né, que não pode ser aceito. Então, a autodeclaração ela tem que ser o suficiente, mas eu acredito que um estudo social pode ser feito junto à comunidade, porque a gente também tem isso. Então, inclusão de pessoas trans para a implementação desses projetos é de suma importância, porque vão poder dar outros elementos que escapam na hora que a gente pensa sem a presença de pessoas trans ali. Então, qualquer política pública, qualquer ação que se preze ou que se coloque enquanto propositiva para a inclusão de pessoas trans, ou pessoas LGBTI, ou pessoas negras ou mulheres, tem que ter o diálogo com essas pessoas que vão acessar as políticas, para que a gente possa enfrentar as possibilidades de fraude, mas com que também faça com que essa política se torne acessível, ampla para essas pessoas.
que é isso. Bruna, eu posso completar um pouco essa pergunta, porque quando você falava, quando você falava na luta, na dificuldade encontrada para a mudança de nome, eu me lembrei que nesse grupo que eu participo, de pessoas transencarceradas, uma das questões que eu ouvi um colega magistrado falar assim, olha, Inês, é o seguinte, ela já está garantido, elas têm acesso a trocar o nome. Se elas foram presas e não trocou o nome ainda, paciência, ela não fez isso quando estava solta, aí agora, mas ela é uma mulher, como é que ela pode estar numa prisão sem ter direito? E aí me lembra outra fala sua, quando você disse que não pode usar a roupa da Marinha, a feminina. As mulheres trans que são presas, elas não têm direito ao top. Quer dizer, elas têm que ficar lá sem camisa, com as mamas de fora, o que deveria ser considerado indecente, né? Mas lá elas... Então, assim, mas aí os próprios magistrados e os outros que estão no sistema de justiça dizem, olha, ela tem acesso ao direito. Então, assim, essa questão de ouvir quem está na ponta ali, ouvir os outros, e dizer, olha, ela tem mais ou menos. Se ela já era uma pessoa marginal que foi presa, ela não foi atrás no cartório, e até porque se você me disse que é custoso, que eu não sabia, então assim, fica parecendo, então nós magistrados, numa posição muito cômoda, de dizer assim, olha, a pessoa também tem liberdade de escolher, ela não escolheu antes, porque agora, né? E aí eu acho que eu vou emendar esse meu comentário junto com outra pergunta que o Wagner, que é servidor da Escola de Magistrados e que foi quem fez a arte toda do evento, inclusive da sua foto. O Wagner é um artista e é um estudioso, faz doutorado na área de História da Arte. A nossa referência nessa área, ele coloca assim, Vlad, eu estou chamando Vlad só, mas é Vlad Wagner Rodrigues. Quero parabenizar pelo evento, expressar meu contentamento por esse espaço dado a Bruna Benevides para compartilhar sua experiência e seu conhecimento, tornando-se assim uma inspiração e referência. Tenho 53 anos, me assumi gay aos 30 anos. Passei por muitas das dificuldades que você exemplificou tão bem, Bruna. Pessoas como você, com sua coragem, nos ajudam a desnudarmos estereótipos. Aí vem a pergunta, gostaria de perguntar quais foram suas referências e inspirações para que pudesse lutar por seus direitos? Minhas referências são infinitas, porque todas são mulheres, né? Para começo, assim, logo de cara. Então, as matriarcas da minha família sempre deixaram isso muito nítido, assim, né? De que a minha mãe é a dona da casa, sempre foi, apesar de meu pai ser um pai presente, etc., mas tudo era minha mãe. Então, era ela que tinha aquela sociedade micro ali no nosso espaço familiar sob controle. Então, ela me ensinou muito exatamente dessa garra, assim, inclusive de não deixar que outras pessoas, por hierarquizações, se sobrepusessem a sua forma de se colocar, né? Então, eu tenho muito isso da minha mãe, eu tenho muito isso das minhas avós, que apesar de a gente não ter muito contato, porque eu era muito criança, mas esses exemplos são muito presentes, mas ao longo da própria história, né? As mulheres guerreiras, assim, mulheres que motivaram essa luta, que construíram essa luta, mulheres feministas, e eu não poderia, assim, dizer nomes especificamente, porque eu poderia falhar com algumas, mas as grandes mulheres desse Brasil, eu gosto muito, amo, Lélia Gonzalez, ela é uma referência, acho que para todas as mulheres, é incrível, mas especialmente quando eu entro no ativismo, quando eu me identifico enquanto uma pessoa trans e eu começo a achar na doce paz da alienação de que o que estava acontecendo comigo era só comigo, e aí eu me deparo com um movimento histórico de pessoas LGBTI no Brasil, que já estava lutando por direitos desde 40 anos que nós temos de movimento aqui, e quando a gente olha para o mundo também, então eu identifico outras pessoas que não são escritas na história, que não são tão famosas, mas que são as travestis que me precederam, minha presidenta da ANTRA, Keila Simpson, Giovana Cardoso, que era a Giovana Baby. Giovana tem uma fala, ela é fundadora do movimento, em 1993, do movimento trans, que tem 20 e poucos anos, e ela está até hoje na luta, né? E ela fala, na época eu era perseguida e presa pelos camburões da polícia, hoje eu sou transportada
pela polícia para os eventos que eu vou fazer formação. Então, tipo, se isso não é uma quebra de paradigma, assim, eu não sei o que é de fato. Então, são essas mulheres, que são mulheres semi-analfabetas, que não puderam estudar, que não tiveram a possibilidade, que a maioria ainda está na prostituição até hoje, mesmo depois de tantos anos. Quando a gente senta para conversar, eu fico assim, extasiada com a quantidade de conhecimento que essas mulheres nos passam. É quase uma coisa meio ancestral, a gente fala que é transancestral, né? É como a cultura indígena, que é passada muito mais do que é falado do que sobre o que é escrito, né? Que é o do passado de uma para a outra. Acho que isso é muito importante para mim, para minha formação, mas a minha formação militar também. Então, o João Cândido, né, o Almirante Negro, o líder da Revolta da Chibata, ele é muito importante na minha vida também. Então, seriam algumas das referências, mas tem muitas também. Eu queria resgatar, doutora Inês, quando a senhora fala do trabalho do CNJ, a gente esteve junta lá, né? Eu tive em diversos momentos, a gente ajudou a construir essa normativa que a gente espera que saia a qualquer momento, né? Estamos torcendo. E sobre essa questão da mudança, é interessante a gente pensar também, principalmente para magistrados, que há pessoas que não querem mudar de nome, né? Sei lá, as nossas mães queridas, elas têm mania de fazer promessa para a gente pagar, né? E aí, sei lá, vamos supor que botou o nome da pessoa, tem uma amiga que ela se chama, ela deu sorte, mas deu sorte porque é um nome neutro, mas ela se chama Jaci. E aí, a mãe dela botou esse nome porque fez uma promessa. Imagina se o nome dela fosse João, Paulo, seja o que for. E aí ela diz, eu não vou mudar em memória da minha família, né? Eu não quero mudar essa memória. E aí ela não tem o direito de ser reconhecida enquanto mulher? Será que é só a partir do momento em que o meu documento vai estar ali registrado? Então, assim, sei lá, uma mulher que muda de nome... Eu mudei de nome com 35 anos. 34 anos. Será que eu só virei mulher aos 34 anos? A minha história anterior enquanto mulher, as minhas contribuições, a minha construção não é de uma mulher, né? Então para mim é muito preocupante pensar que eu só viro mulher quando eu mudo um documento, sendo que o documento, assim, ele não é capaz de dizer quem eu sou de fato. E acho que foi a doutora Márcia falou sobre previdência. Ela falou alguma coisa que me chamou a atenção e eu anotei aqui. A discussão sobre previdência para pessoas trans é muito, muito, muito sensível, né? Porque, sei lá, vamos supor, não é o meu caso, porque eu sou militar, o regime é igual para homens e mulheres. Mas vamos supor no INSS, só para deixar também uma provocação, que a gente não vai esgotar esse assunto, vamos supor que eu não tenho meu nome retificado, então na minha certidão consta sexo masculino. Mas eu trabalhei a vida toda, e aí eu consigo mudar faltando, sei lá, 5 anos. Será que todas as contribuições que eu fiz enquanto homem, pelo fato de no meu registro não estar ali masculino, né? Então, quantas mulheres que passaram a vida toda sendo vistas enquanto homens, e o quanto isso é violento, elas vão ter, na hora de se aposentar, ainda uma dificuldade maior por conta de uma questão que é registral, por conta que é uma questão do controle do Estado sobre quem é homem e quem é mulher. É disso que a gente está falando. Quando uma juíza determina que uma travesti não pode ir para o presídio feminino, porque ela oferece risco a mulheres cis, e isso, a gente tem uma decisão sobre isso, ela está exercendo um direito que lhe foi dado de dizer quem é homem e quem é mulher. É disso que a gente está falando, é o gerenciamento, né? É o controle do outro. Quando a senhora falou sobre nascer e morrer, né? É sobre isso. Então, antes da gente nascer, já tem alguém controlando para dizer quem é homem e quem é mulher. E quando a gente morre, tem alguém retomando esse poder, né? Essa posse que não é dada para esses corpos. Então, é isso. Então, por que as pessoas se sentem seguras e livres para dizer que eu não sou uma mulher? Por que as pessoas se sentem seguras e livres para dizer que eu não sou uma mulher só porque eu não mudei meu documento? De fato, o documento não é uma justificativa para não reconhecer a minha mulheridade? A minha mulheridade é limitada a um documento, né? E esse documento que nem é aparente para todo mundo, né? Nem na nossa própria identidade tem o nosso sexo ali, né? Então, são questões para a gente refletir. Bruna, nós já estamos encaminhando para o final, tem até uma pergunta aqui sobre o chá de revelação, mas eu acho que a gente pode, o que é que você acha disso, né, geral com decoração rosa e azul? O único chá de revelação possível e aceitável é Santo Daime, o resto é folclore. E esse não pode ser assim, né, a grávida não pode tomar, né? Bruna, outra questão, eu vou retomar um pouco da fala da Márcia, sobre o amor, assim, ela pergunta sobre o amor, você fala que é, em outras palavras, o seu porto seguro, e depois você fala da sua mãe. Assim, e eu fiquei pensando nessa questão, assim,
entre o amor e o acolhimento, né? Assim, ou amor é acolhimento, como você vê, porque o reconhecimento e a aceitação do que somos passa muito pela família e todos nós, isso não é, mas quando a gente rompe algumas expectativas da família, isso fica muito mais complicado, né? Então, assim, eu já li algumas questões dessa mesmo, muito quando a gente fala de prostituição, as pessoas são expulsas de casa por não serem aceitas, então, e talvez na escola, então, mas aí eu não queria levar para esse lado, eu queria que você falasse um pouco, assim, algumas palavras, o que você acha dessa questão do amor, assim, do exercício que nós que estamos nessa posição de cis porque eu acho que o judiciário pode ser um lugar do afeto e da justiça, assim, do afeto também, ao da justiça você pode ter um olhar justo, pode ser um olhar duro, assim, no caso de uma condenação e tudo, mas você pode ter empatia, você deve ter empatia, precisa ter empatia, e há lugar para o afeto, não, talvez não para o amor, mas para o afeto, mas o que é que você acha disso? Na verdade, eu acredito que sim, que o judiciário tem um papel fundamental nesse momento, né? Não à toa nós vemos aí que a maior parte das pessoas LGBTI, mas especialmente trans presas, estão ali aguardando julgamento ou por crimes de menor potencial. Então a gente tem uma superlotação, né, e a manutenção de pessoas naquele espaço, quando elas poderiam estar cumprindo penas alternativas. Eu sou uma pessoa anti-carceramento, mas isso é uma outra discussão também, mas exatamente por conta disso, né, para a falta de olhar a pessoa, e aí eu não só a pessoa, mas toda a população marginalizada, e esses processos, porque assim, roubar, a gente fala que tem muito roubo que é roubo por sobrevivência. Eu não estou querendo justificar crime, né? Mas quem está com fome, tipo, e não foi criada nos mesmos moldes sociais que nós, então não tem a diferença do que é certo e que é errado, ou esse certo e errado, ele é relativo ao meio em que ela se encontra, né? Então uma pessoa marginalizada, ela precisa de afeto, ela precisa de acolhimento. E eu acho que, e aí quando você traz a mãe, a família tem um papel fundamental para o sucesso daquelas pessoas, dessas pessoas. No previdenciário também, porque você coloca assim, né? Não, porque talvez assim a gente pense só na pessoa marginalizada que está respondendo como ré, mas muitas são autoras, no caso dos segurados, eu e a Márcia trabalhamos na área previdenciária, sim. A Terezinha Caseiro também, assim, elas são as autoras da ação, elas buscam o Estado para que tenha uma resposta do que ela entende justo, né? Naquela relação com a Seguridade Social. Sim, sim, com certeza. E mesmo em caso de violência, quando ela também é autora, há uma dificuldade enorme de entender uma pessoa trans como autora. Ela é sempre a ré, né? E falando de afeto, é isso. Acho que a família ela tem um papel fundamental no sucesso das pessoas, mas também nesse processo de esgarçamento de uma sociabilidade possível, né? Então, quando uma família opta por ser intolerante, ela automaticamente meio que assina o atestado de óbito daqueles filhos, daquelas filhas, né? Tem um padre, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, ele fala, quando os filhos saem do armário e os pais entram, é assinado o atestado de óbito daqueles filhos, né? É disso que a gente está falando também. É preocupante. Então, as famílias precisam também passar por esse processo. Todo mundo, quando a gente vai discutir ideologia de gênero, fala muito assim, mas quem tem que educar e falar sobre isso são os pais. Mas quem educou os pais? Porque não tinha essa discussão naquela época, né? Então a gente precisa educar também esses pais, para que esses pais possam se colocar nessa discussão de forma efetiva e não sejam violadores de direitos, não criem um ambiente violento e tóxico, que a gente está vendo aí o aumento da violência doméstica, especialmente nesse período de pandemia, né? Olha, eu vou ler aqui um elogio da juíza Luísa Figueiras. Eu estou olhando também nos comentários. Hã? Eu estou olhando aqui também, acompanhando. Tá vendo? Ela diz que Bruna disse, ensinar humanidades a seres humanos nem deveria ser necessário. Eu digo, infelizmente ainda é, por isso você é muito necessária. Parabéns e continue firme. O Rafael Rios-Ribeiro diz, machismo, racismo, LGBTfobia são estruturais, somos socializados dessa forma, mas isso não é desculpa. E aqui tem uma pergunta, eu
Eu acho que tem mais uma pergunta, mas eu acho que a gente pode ser. Eu vou passar para ti, mas eu acho, Bruna, que talvez essa eu vou pedir para você responder já bem rápido. É da Ana Maria Santos da Silva. Ao ver a descrição da penitenciária em relação aos trans na cela, pergunto como é a vida na Fundação Casa. Ela está pensando, né? Há um cuidado ou apenas faz de conta que não existe necessidade desse cuidado? Como são os quartos, banheiros e os relacionamentos? É uma pergunta longa. Eu vou juntar com outra que a Ana Maria também faz, a mesma Ana Maria Santos da Silva. Muitas empresas estão afirmando que fazem a inclusão da diversidade apenas como marketing ou há realmente essa atenção? Talvez eu acho que a gente pudesse até responder essa e passar, porque a gente já avançou demais o horário. Tem várias perguntas aqui, Bruna, mas eu acho que essa, e aí a Márcia fazia as considerações finais, né, Márcia? Eu acho que para a gente encerrar daqui a 6 minutos. A gente ouve muito falar sobre diversidade, sobre pessoas trans, muito à distância, né? E aí, o meu processo da Marinha, ele é simbólico porque a naturalização do meu corpo, da minha presença, faz parte dessa estratégia de ruptura das discriminações. Pronto, desculpa te interromper, eu vou só juntar mais uma pergunta, porque eu queria fazer desde o começo. Diga. Assim, ser bonita ajuda? Porque eu e a Márcia achamos que ajuda a gente, né? Nossa beleza nos ajuda. Mas, assim, quando essas imagens que a gente tem visto agora, uma campanha, eu não sei se é da Antra essa campanha, mas das trans idosas, nossa, tem umas feias, né? Então, assim, na verdade, essa questão, assim, você é bonita, linda, então, assim, a Márcia já começou a dizer, olha, eu não estou preparada, e eu me arrumei também, porque, né, não queria ficar assim, né, aquela sororidade invejosa, né, Márcia? E é isso, né, assim, eu acho que nesse final eu queria que você também abordasse isso, talvez para a gente encerrar, retomando um pouco também a fala da Márcia, e no primeiro dia, em todos os dias, nós tivemos mulheres lindas aqui, a ministra Ellen Grace, naquela elegância. É muito interessante a gente começar com a ministra Ellen Grace e encerrar com você, porque eu acho que o judiciário teve um papel, você fala muito disso, do papel importante que teve nessa conquista. Então, assim, mas agora eu estou falando isso, assim, eu queria retomar um pouco também disso para aceitação mesmo, porque se eu fosse uma empresa, eu preferia contratar uma bonita. É feio dizer isso, né? Mas assim, e como você faz, né? Porque você estava falando, a gente, em todos os lugares, né? A gente organizada e desorganizada fisicamente, né? Então, assim, é mais ou menos basicamente isso, assim. É uma invejazinha que eu e a Márcia estamos tendo. Imagina, é bom. A inveja é tão demonizada, mas ela é tão provocativa para a gente se tornar melhor e correr atrás, não do outro, né? Mas de coisas que nos fortalecem. Eu acho que também tem esse ponto. Eu acho que a gente precisa normatizar as relações com pessoas trans, então eu fico feliz quando tem muita pergunta, muita gente interagindo, eu estou olhando aqui também no chat, porque comprova a importância e a urgência do tema, né? Eu fico muito feliz, e a naturalização de pessoas trans nos espaços, nas empresas, faz exatamente com que esses mitos sejam derrubados, porque as pessoas vão enxergar, enfim, de que somos gente, de que somos pessoas, e que inclusive temos várias contribuições a fazer. Então, quando eu meio que provoco vocês duas, né, a se arrumarem, a se preocuparem, tipo, são as contribuições, porque senão a gente fica pensando assim, no início da pandemia, eu sou uma mulher extremamente vaidosa, no início da pandemia eu tava me vendo tão relaxada, não sei o quê, meu cabelo tá só raiz, eu falei, mas no final das contas, então quer dizer que eu me arrumava para os outros e não era para mim, né? Então, o fato de eu me arrumar é para eu me ver bem, e automaticamente eu estando bem, as pessoas vão identificar isso. Mas existe um padrão de beleza que é imposto, né? Isso com questão de gênero, pelo amor de Deus, né? A Gisele Bündchen é o sonho de qualquer mulher, aquele corpo esguio, magro, com aquele cabelo lindo. Quando não é ela, são essas outras agora marombeiras também, né? Então, em um tempo foram aquelas mulheres frutas. Então, esses padrões são estabelecidos para vender, né? E aí, é claro, quanto mais próximo do que está estabelecido quanto um padrão, você vai ser melhor admitido. Então, mulheres bonitas, muito provavelmente, vão ser melhor admitidas em empresa do que mulheres mais inteligentes que não estão dentro de uma estética plástica de beleza
proposta pela mídia. Então, eu acho que isso precisa ser vencido também. Isso também fala sobre machismo, sobre violência de gênero. Para encerrar, assim mesmo, agradecer a oportunidade. Eu espero, a Linda Quebrada diz, até menos ver, espero que a gente possa se encontrar, e aí, não mais virtualmente, eu acho que virtualmente é excelente, porque é uma ferramenta que possibilita a nossa voz ecoar, mas eu acredito que a possibilidade de nos encontrarmos presencialmente tem um peso importantíssimo na socialização entre pessoas, né? A possibilidade de a gente se abraçar, da gente ver e ouvir, para além dessa tela fria, do risco de cair a internet, do risco do áudio falhar e etc. Acho que a gente não pode se acostumar com esse novo normal, porque na verdade não é nada de novo, né? Muitas de nós já fazíamos teletrabalho, e acreditar de que nós precisamos todos nos engajar nas lutas contra a desigualdade, porque em algum momento a gente vai se deparar com algum tipo de violência por sermos quem somos, sejam mulheres, sejam trans, sejam pessoas indígenas ou não, e nos colocar aqui mais uma vez, sempre que precisarem, é só chamar, a gente está à disposição, e a nossa luta está aí, posta, faz parte da ANTRA, acompanhe o nosso trabalho também, e espero que a gente possa estar junto ainda durante muitos e muitos tempos. Muito obrigada, Bruna. Eu vou passar a palavra para Márcia Hoffmann, que é coordenadora desse evento, foi uma das idealizadoras e que mais trabalhou junto com a outra juíza, Renata Lotufo, para que tudo acontecesse durante esses 5 dias. Então, eu vou, em homenagem ao trabalho delas, à dedicação e a tudo que aconteceu nessa semana incrível, eu vou passar a Márcia para ela fazer o encerramento. Opa, muito obrigada. Eu queria agradecer e parabenizar a Bruna e também a todos que estiveram conosco nesses 5 dias. Queria agradecer nosso público, a todas as perguntas, aos servidores da EMAG, a doutora Terezinha, a doutora Inês, a minha amiga, a doutora Renata Lotufo. Sem vocês, nada disso teria sido possível. E nós abrimos com a ministra Ellen Grace, fechamos com a Bruna, fechamos com chave de ouro, e eu queria de novo, Bruna, dá para ver que eu fiquei muito impressionada com a matéria da Rustos. Muito obrigada. Peço novamente, por favor, que desliguem a câmera, desliguem o microfone para podermos encerrar efetivamente com chave de ouro, como foi de ouro essa semana, desnudando estereótipos. Eu acho que essa matéria, ela termina com uma frase, eu não poderia dizer melhor, eu que sou tão tagarela, fiquei sem palavras. Ela fala da Bruna, e eu acho que ela fala de todos nós, de todas nós. Diz a matéria, Bruna Benevides não é só uma mulher. É uma bandeira, um cais para aqueles e aquelas que ainda estão navegando na luta pela sobrevivência. No que depender de sua atuação política, eles irão chegar sãos e salvos à beira do mar. Bruna, muito obrigada. A todos vocês, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Doutora Inês. Bem, só agradecer, foi uma alegria participar dessa semana. Reitero o convite para vocês também entrarem no site da ANTRA, ANTAR, e divulgarem os vídeos. Os vídeos de toda essa semana estarão disponíveis no YouTube da EMAG, para que as pessoas que não tiveram possibilidade de ver hoje, vejam. E muito obrigada, foi uma manhã muito inspiradora. Obrigada, Bruna, mais uma vez, pelo convite, por ter aceito o convite, por essa palestra brilhante. Tchau, gente. Não, obrigada. Uau! Olha só! Ai, nós temos Márcia, olha, nós eu não mostro nada, porque nem as unhas eu fiz. Eu tô falando que eu não tenho condições. Bruna ganhou, pronto. Ganhou, 1-0. Tchau.